Capítulo 5. Fidelidade e intensidade. A constância que não perde a paixão. O que as mulheres esperam dos homens? Alguns diriam que é um mistério. Outros só escrevendo um livro para responder essa pergunta. Ao longo da nossa vida, ouvimos que as mulheres desejam um homem que seja trabalhador, educado, sincero, verdadeiro, cavalheiro, romântico e de bom caráter. Que as ame, as respeite, não as traia e nem sequer tenha olhos para outras mulheres. Seja sempre compreensivo e carinhoso, mas que tenha iniciativa e pulso firme. Que a surpreenda, faça lindas declarações de amor, traga flores ou presentes, especialmente fora das datas especiais, como aniversário, dia dos namorados, etc. Esteja disposto a acompanhá-las nos programas que elas gostam e que o faça com alegria, mesmo que não goste dos mesmos programas. Afinal, estar na companhia delas é fazê-las felizes. Já deveria ser o bastante para que ele também estivesse feliz. Embora essa lista seja praticamente interminável, cada mulher que você consultar vai acrescentar alguns itens, se você observar com cuidado, verá que a maioria dessas características poderia ser resumida em duas: fidelidade e intensidade. Aliás, não apenas as mulheres, mas os homens, nem sua maioria, também querem mulheres fiéis e intensas. Na verdade, em todas as nossas relações, desejamos o mesmo. Um patrão, por exemplo, não quer um funcionário que apenas chegue na hora. Antes, deseja que ele também seja intenso em fazer o melhor no que está trabalhando. Deus também deseja o mesmo de nós. Fidelidade e intensidade é o anseio de qualquer pessoa, em qualquer relacionamento. Permita-me esclarecer o que estou dizendo. Quando me refiro à fidelidade, estou falando sobre aquela constância em agir corretamente. O que estou chamando de intensidade tem a ver com fazer as coisas corretas da forma correta e com alta excelência. O problema é que as pessoas no dia a dia tendem a ser apenas fiéis ou apenas intensas. O desequilíbrio nessa área acaba prejudicando muitos nossos relacionamentos interpessoais e nossa relação com Deus. As pessoas que são fiéis na oração, sempre presentes no culto, constantes na oferta, muitas vezes perdem a paixão e a excelência. Oram por hábito, mas sem devoção. Estão na igreja, porém o coração se encontra longe dali. Ofertam em todos os cultos, todavia o fazem de forma mecânica. Por outro lado, existem aqueles que são apenas extravagantes. Ao orar, não apenas falam, mas derramam lágrimas. Ofertam tudo o que têm e o que não têm. Levantam as mãos para adorar como se aquele fosse o último dia de sua vida. Contudo, os intensos muitas vezes têm dificuldades de manter a constância nessas práticas. Não são todos dentre eles que conseguem ter uma vida de oração regular, frequentar com assiduidade os cultos, ofertar sempre. Ainda mais difícil é encontrar um intenso que tenha constância em fazer as coisas simples e triviais do dia a dia. Na verdade, dentro da igreja, nós não somos apenas desequilibrados nessas duas áreas. Também brigamos e queremos desfazer a virtude do outro. Quem é fiel diz mais ou menos assim: do que adianta derramar lágrimas na oração se ele não é fiel nas ofertas? Adorar a Deus em alta voz, mas não chegar no horário nos cultos. Prefiro ser constante do que ser o extravagante com quem ninguém pode contar no dia a dia. E o intenso diz algo assim: essa pessoa está em todos os cultos, mas nunca está de verdade no culto. O que adianta orar se não faz de todo o coração? Prefiro ser radical do que ser essa coisa fria. Deus, no entanto, não esnoba nenhuma das virtudes. Ele quer nos ver no equilíbrio entre elas. Ele quer receber a oferta fiel e intensa. O Senhor deseja ouvir a oração perseverante e fervorosa, o amor paciente e sacrificial. A maturidade que Deus deseja ver em nós está na harmonia entre fidelidade e intensidade. Subtópico: compreendendo a fidelidade. Ao contemplar alguns textos na Bíblia, vemos como Deus valoriza quem é fiel. Deus elogia Moisés para os rebeldes Arão e Miriam, destacando na sua fidelidade. Números 12, verso 7. Afirma que irá promover a muito quem foi fiel no pouco. Lucas 19, 17. Declara que seus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam com ele. Salmos 101, verso 6a.
irá receber seus servos na glória, destacando que foram bons e fiéis, Mateus 25, 21. Promete uma recompensa àqueles que foram fiéis até a morte, Apocalipse 2, 10. Elogio, promoção, busca, recepção e recompensa para quem foi fiel nos mostram o quanto Deus valoriza essa virtude. Sabendo a importância dessa virtude, precisamos entender o que ela significa. No grego, a palavra fiel significa que manteve a fé com o qual se comprometeu, digno de confiança, aquilo em que se pode confiar, verdadeiro. No hebraico, é definida como estável, firme, certificado, duradouro, confiar, crer, ter certeza, confirmado, digno de confiança, verificado. Poderíamos dizer que a pessoa fiel é firme, constante e estável naquilo a que se comprometeu? Um cristão fiel continua firme com os princípios da palavra de Deus, custe o que custar. Por isso é uma pessoa digna de confiança. Além disso, nessas definições encontramos 3 palavras importantes para entendermos o caráter de quem é fiel: verificado, certificado e confirmado. Estes termos nos indicam que uma pessoa fiel precisa ser verificada, testada e confirmada em sua postura, antes que possa ser chamada de fiel. Se você decide fabricar algo para vender, antes de colocar o seu produto na vitrine, é melhor ter certeza de que ele está pronto para ser usado. Suponhamos que você seja dono de uma fábrica de cadeiras. Você não vai querer que os seus clientes se esborrachem no chão na primeira vez em que se sentarem numa delas, vai? Para evitar isso, você precisa testar os seus produtos para verificar que são bons. Melhor ainda, chame o Inmetro para fazer os testes, porque assim as suas cadeiras vão sair de fábrica com um selo que diz que elas estão aptas a serem usadas. Deus também reserva o seu lado de fidelidade para os que passam nos testes. Um teste significa exame ou prova para determinar a qualidade, natureza ou comportamento de algo. Denota também comparar com um padrão, provar a verdade ou a genuinidade de quaisquer coisas por meio da experiência. Só existem fidelidade depois de um teste. Pedro afirmou que seria fiel a Jesus e não o negaria, então apareceu 3 testes que mostraram sua fidelidade. Essa ideia da verificação e do teste também está presente no seguinte texto bíblico: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel ao pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19, verso 17. O fiel passa pelo teste de sua fidelidade no pouco, para então ser conduzido ao muito. O pouco fala de escassez e de não ter o suficiente. Somos testados em nossa fidelidade a Deus quando estamos diante da falta. Quando falta a compreensão da esposa, será verificada a fidelidade do marido em amá-la. No momento em que houver pouco dinheiro, a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas será testada. Quando há poucas pessoas chegando no horário, é testado o nosso compromisso com a pontualidade. O problema é que muitos hoje justificam a sua infidelidade pelo teste que enfrentam. Eles dizem: eu não sou fiel nos dízimos porque o dinheiro é pouco. Eu fui grosso com ela porque ela agiu errado comigo. Todo mundo chega atrasado, eu chego também. Testes viram desculpas e por isso que muita gente não vive o que Deus quer entregar. A palavra teste ou prova nos conduz à aprovação ou reprovação. Se um aluno diz que sabe uma matéria, ele fará uma prova que irá verificar seu conhecimento. Se ele passar, será aprovado para um novo nível. Se for reprovado, continuará onde está. Deus quer nos provar, mas sem a fidelidade podemos nos corromper. Se Deus simplesmente nos promovesse sem levar em conta a nossa fidelidade, nós nos perderíamos nessa nova etapa. Um aluno que não aprendeu e ainda assim passou para um novo nível acabará perdido diante de novos conhecimentos. Algumas pessoas não esperam por Deus e tentam se autopromover. Elas até alcançam o sucesso, porém ficam perdidas diante das responsabilidades e tarefas do novo nível, por não possuir a postura de fidelidade enraizada em seu caráter. Alguns negaram princípios e até se desviaram da fé, por não terem desenvolvido a fidelidade no tempo da falta. Precisamos reagir bem diante das provações. O apóstolo Tiago nos ensina, meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4. Neste texto, a palavra fé usada por Tiago poderia ser também traduzida por fidelidade. Nas provações, nossa fidelidade é testada, confirmada. Se somos aprovados em nossa postura fiel, a aprovação não vai nos destruir, e sim produzir em nós a perseverança. Se a perseverança for concluída, teremos uma integridade de caráter que honra a Deus. Por isso, não use a sua provação como desculpa para ser infiel. Faça como Tiago ordena. Alegre-se por estar nessa situação. Alguém pode dizer: mas como posso me alegrar por estar na provação? Volte seus olhos para o texto e observe a palavra sabendo. Para se alegrar no meio da provação, você precisa saber que a tribulação não vai destruir sua vida, e sim produzir perseverança e integridade. Você vai ficar triste, desanimado e se estiver olhando apenas para o problema. Contudo, vai se alegrar em Deus se perceber que o problema não é o seu fim, é o seu treinamento. O apóstolo não nos manda estar alegres com as dificuldades, mas com quem podemos nos tornar depois dela. Aleluia! No entanto, perceba que não é a tribulação em si que produzirá perseverança e integridade em nossa vida. Na verdade, é a nossa reação fiel, confirmada através da provação. Conheço pessoas que ficaram piores do que eram antes, pois não se mantiveram fiéis diante da adversidade. Por isso, mantenha-se fiel a Deus no meio dessa situação. Ele está desenvolvendo em você a perseverança que o conduzirá a um caráter íntegro. Com isso, vemos que a fidelidade é um firme, constante e estável compromisso com os princípios da palavra de Deus, mesmo diante das adversidades à nossa volta. Ser fiel, então, tem relação direta com as nossas reações e não apenas com as nossas ações. Podemos premeditar e planejar como iremos agir. Entretanto, temos dificuldades de antecipar nossas reações aos estímulos externos, pois as situações inesperadas e imediatas não deixam espaço para planejarmos nossas reações. Pedro declarou sua fidelidade, mas quando precisou reagir ao desafio de forma fiel, ele falhou. Maturidade é quando reagimos de forma fiel à palavra de Deus, independentemente da opinião das pessoas ou das circunstâncias adversas. Gosto de dizer que os maduros dançam mesmo que não hajam música. Subtópico: não morrendo pela forma. Quando o rei Jeoás foi até o profeta Eliseu para consultá-lo acerca do embate com os sírios, seu erro não foi por falta de fidelidade, mas de intensidade. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos dos reis e disse: abre a janela para o oriente, e ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis 13, 14 ao 19. Repare com cuidado como Jeoás foi fiel em tudo o que Eliseu ordenou. O profeta mandou que ele tomasse o arco e as flechas, ele o fez. Disse para retessar o arco, abrir a janela, e o rei obedeceu. Mandou atirar a flecha e ele fielmente atirou. Ordenou que ferisse a terra com as flechas, e Jeoás mais uma vez obedeceu. Contudo, ao final de toda essa obediência, o profeta, movido por Deus, não elogiou, mas se indignou. Quando tomou as flechas, que segundo a palavra do profeta simbolizava a vitória do Senhor sobre os inimigos, Jeoás feriu a terra conforme foi direcionado, mas fez isso apenas 3 vezes. O profeta se indignou e disse que 5 ou 6 vezes ele deveria ter ferido.
Ele foi fiel em cumprir as ordens, porém não foi intenso em sua obediência. Segundo o dicionário, intenso significa algo que se manifesta em alto grau, forte, enérgico, veemente. Em outras palavras, quem faz algo em alto nível com toda a força. O profeta Eliseu não reclamou da obediência do rei, e sim da falta de intensidade dele. O primeiro e mais importante mandamento da Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Lucas 10, 27. Observe a repetição da palavra, toda acompanhada do setor que ele deseja que o amemos. Não é só amor, é de todo amor. Até mesmo a busca para encontrar precisa da expressão todo. Ninguém vai achar a Deus simplesmente buscando, mas buscando de todo o coração. Deuteronômio 4, 29. Sem intensidade não encontraremos a Deus e falharemos em cumprir o mandamento mais importante. Aqueles que fielmente praticam os princípios da palavra de Deus estão tão focados e habituados em apenas fazer que muitas vezes descuidam da forma como fazem. A constância pode conduzir o costume. Uma pessoa pode, por exemplo, constantemente ir aos cultos e se acostumar tanto com o culto que não mais atente ao que é falado e fica com a cabeça longe na hora da oração. Precisamos sempre checar se, junto com a fidelidade, estamos sendo intensos com Deus. Ele não quer apenas que façamos o que é correto, mas o que façamos da forma correta. Ele ama quem dá com alegria, serve com fervor, ama ardemente, busca de todo o coração. Em algumas situações, a solução não é fazer coisas novas, e sim fazer coisas antigas de uma maneira nova. É triste dizer que muitos não estão obedecendo o melhor de Deus, não por fazerem algo errado, mas por se descuidarem quanto à forma certa de fazer o que é correto. No texto bíblico que lemos anteriormente, percebemos na fala de Eliseu que Jeoás poderia consumir os seus inimigos, porém, por causa de sua falta de intensidade, ele iria apenas feri-los. O rei poderia ter experimentado uma vitória completa, contudo, viveria uma vitória parcial. Como afirma Rudyard Kipling, duas podem ser as razões de você não alcançar o que procura, ou não estar realmente interessado em, ou tentou pagar um preço muito baixo, abaixo do correto. Essa realidade se nota facilmente em uma situação muito comum nos relacionamentos. A esposa convida o marido a fazer algo que ele não gosta, como ir ao shopping um dia de liquidação. Muita gente, filas grandes, aquela sensação incômoda de que vai acabar gastando bem mais do que o planejado. A esposa está no parque de diversões, enquanto o marido está em pé, aguardando lugar numa fila quilométrica e carregado de sacolas. Dizer que ele está no inferno seria um exagero, mas ele estava no mínimo no purgatório. Diante desse sacrifício heróico, o homem espera chegar em casa e ser tratado como um rei, como o marido mais amoroso do universo. Só que algo está errado. Ao invés de sorrir e agradecer-lhe copiosamente, a sua esposa parece chateada. Ela está fria e distante e mal olha para ele. O marido pergunta: "O que foi, meu amor? Não acabei de fazer a sua vontade e não acompanhei para onde você queria?" Ela responde: "Se soubesse que você ficaria emburrado e reclamando o dia todo, preferia ter ficado em casa." Não é que a mulher da nossa história, totalmente fictícia, claro, fosse incapaz de reconhecer a indisposição do marido de ir com ela. Ela esperava, contudo, que ele ficasse feliz por estar com ela, e especialmente por vê-la feliz. Um gesto de amor feito com má vontade não é muito romântico. A atitude certa, feita da maneira errada, não teve o efeito esperado. No fim, ambos ficaram tristes e insatisfeitos. O gesto de amor sem intensidade produziu tristeza e frustração. A forma fala muitas vezes mais do que a própria ação. Precisamos ser fiéis também na intensidade do que fazemos para o Senhor, pois isso comunica zelo e cuidado com o que Ele nos chamou para fazer. Quando Davi quis trazer a Arca da Aliança de volta para Israel, essa era a vontade de Deus. Porém, o Senhor havia determinado em sua palavra a forma como ele deveria ser transportada. A direção é que a arca fosse transportada no ombro dos sacerdotes, e não em uma carroça puxada por bois, como eles decidiram fazer. A consequência de tentarem levar a arca em uma carroça foi a morte de Uzá. Ver
1 Crônicas 13. Muitos estão morrendo hoje por causa da forma equivocada como fazem o que Deus mandou fazer. O homem muitas vezes usa uma carroça, uma forma mecânica de fazer o que Deus mandou, ao invés de usar sacerdotes que representam o que é vivo e consagrado a Ele. A carroça é a terceirização do esforço. Ela diz: quero Deus e o que Ele pode fazer, mas quero através de outro, sem que eu precise gastar muita energia. Que alguém faça o que eu preciso fazer. Isso é frio e pensa apenas no que pode receber e não no que pode dar. Os sacerdotes simbolizam a participação pessoal, significa que vou dar a minha vida para que Deus e as suas bênçãos estejam comigo. Não troque o que é vivo por algo que é ritual e mecânico e que traz o mínimo do seu envolvimento. Permita-me repetir. Isso irá nos custar a vida. Se você quer trocar carroças por sacerdotes, substitua os artigos indefinidos pelo definidos. Retire do seu vocabulário as expressões um ou uma, pois elas demonstram banalização. Quando alguém diz ela é uma amiga, esse é mais um culto, essa é mais uma oração, é muito diferente do alto valor de quando se usa um artigo definido ela é amiga. Esse é o culto, essa é a oração. Percebeu? Quando faz da vida apenas mais um momento, pode acabar perdendo o momento. É valorizando o que fazemos que seremos intensos no que realizamos. Quando achamos que é mais um culto, mais uma oração, mais uma ação, temos a tendência de fazer por fazer. Quando Deus quis derrubar a muralha de Jericó, Ele inspirou José e o povo a gritar. Mas pense bem, o que é um grito diante de uma muralha? Não parece uma ação pequena diante de um desafio tão grande? É exatamente por focar demais em nossos desafios que banalizamos o que fazemos. Dizemos, o que a minha oração, a minha ida ao culto, jejum, gesto de amor significa diante desse problema tão grande? É nesse caminho que perdemos grandes milagres por desprezarmos pequenas ações. Deus poderia ter mandado o povo sussurrar, afinal, era Ele quem iria fazer o milagre. O que aconteceu não tinha a ver com a força do grito deles, e sim com o poder de Deus. Mas Ele os manda gritar, porque o grito é o som de nossa voz em algo terrível. Isso simboliza a intensidade. É Deus quem vai fazer o milagre, porém não permita que esse conhecimento o faça relaxar em sua intensidade. Eu não desejo chegar diante de Deus no céu e descobrir que fiz menos do que poderia ter feito. Não quero descobrir que Jesus estava na minha casa e não adorei como Ele merecia. Não desejo ser como os discípulos e as pessoas que estavam na casa de Simeão com Jesus, porém não honraram como Ele merecia. Sua falta de intensidade foi revelada por uma mulher que quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Essa mulher também sairia dali abençoada e perdoada de seus pecados, se simplesmente tivesse se colocado aos pés de Jesus e falado de forma sincera com Ele. Contudo, ela decidiu derramar um perfume cujo valor era equivalente a quase um ano de salário de um trabalhador daquela época. Essa mulher escolheu ser intensa e agiu de forma diferente do que os outros fizeram ali. Logo alguém disse, para que esse desperdício? Um perfume caro desse podia ser vendido e dado aos pobres. Se você deseja ser intenso para Deus, prepare-se para as críticas de quem não está sendo. Isso acontece porque o grande amor de uns revela a falta de outros. Quem se sente diminuído ou inferiorizado tende a criticar quem está sendo o que ele não é. Na verdade, as pessoas sempre vão achar um exagero o vaso de alabastro. Quando veem as horas de oração, a renúncia de uma profissão ou os dias de jejum, elas podem achar um desperdício fazer tanto. Contudo, se tirarmos os olhos do vaso de alabastro e colocarmos nossa atenção em quem está sendo adorado, então nenhuma intensidade em adorar será o suficiente. Se você contempla Cristo, verá que Ele merece não apenas um, mas vários vasos de alabastro. Perto da entrega do amor de Cristo por nós, toda a nossa entrega parece tão pequena. Aliás, este é o segredo de permanecer fiel e intenso, contemplar o amor fiel e intenso de Cristo por nós,
Quando somos infiéis em amá-lo, ele permanece fiel em nos amar. Se pecamos no jardim, ele sai a nos procurar. Quando caímos, ele nos levanta. Se pródigos e sujos decidimos voltar ao Pai, corre ao nosso encontro para nos abraçar. Ele poderia apenas ter dito que nos ama, mas não se contentou em dizer. Ele foi intenso em dar a sua vida por nós. Quando criticava o ato da mulher, Jesus disse que o que ela fez seria lembrado onde o evangelho fosse pregado. Uau! A intensidade dessa mulher marcou a eternidade. Eu quero ser maduro o suficiente para não ser apenas ser fiel a Deus, mas também manter o equilíbrio e ser intenso para Ele. Quero que o meu amor por Ele seja um testemunho eterno. E você?